Olá, amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenas tardes a todos. Hoje passamos um pouco de horário, pero que acompanhamos pela manhã e na tarde os sismos que se passaram juntamente com os de ayer em final de noite e de la madrugada. E vamos passar a todos que se passaram até o momento desse vídeo, tá bem? Bueno, Chile permanece seguindo com muitos sismos, tá bem? Pero que miramos hasta ahora, há cerca de uns 8, 9 sismos, tá bem? Sendo que houve 3 seguidos, tá bem? Mas vamos falar de todos. Bueno, primeiro foi ayer em la noite, fim de noite, Argentina temblou novamente em la noche 3.5 em la escala Richter. A las 11h37 de la noche ayer, em 179 quilômetros de profundidade. Lejos de la Terra, Argentina 3.5, ayer em 11h37 de la noche, tá bem? Depois houve um em la madrugada, Chile. Começa Chile a 1h09 de la madrugada, temblou 35 quilômetros de la Terra de profundidade, um sismo de 3.0 em la escala Richter, tá bem? Não muito forte, pero que cerca de la Terra. Depois houve um em Equador, 3.6 em la escala Richter, Equador 3.6, que se passou em meia-noite e 21, 12 e 21 de la madrugada, tá bem? Equador 3.6 e foi a 154 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, 3.6 não é sentido muita coisa. Depois, hoje, temprano pela manhã, houve um em Argentina, 3.2 em la escala Richter, Argentina 3.2, lá 7h12 de la manhã, já era temprano, a 251 quilômetros de profundidade, tá bem? Então, Argentina 3.2 a 251 quilômetros de profundidade, bem lejos de la Terra, lá 7h12 de la manhã. Depois houve um em Chile, 3.0 em la escala Richter, às 4h11 de la madrugada, a 115 quilômetros de profundidade. Lejos de la Terra, Chile 3.0 em la escala Richter, às 4h11 de la madrugada. Não muito forte. E seguindo Chile, a 3.4 em la escala Richter. Chile 3.4 em la escala Richter, às 6h27 de la manhã, a 121 quilômetros de profundidade. Tá bem? Lejos de la Terra, 3.4, não muito forte em Chile, tá bem? Las 6h27 de la manhã. Bueno, depois houve em Chile novamente, 3.6 em la escala Richter, às las 6h30 de la manhã, a 20 quilômetros de profundidade, tá bem? Chile 3.6 em la escala Richter, 20 quilômetros de profundidade às 6h30 de la manhã. No muito forte, pero que cerca de la Terra, tá bem? Depois houve um em Chile 4.5. Este então começa a preocupar que ha subido sua intensidade. Chile 4.5 em la escala Richter, pero que foi lejos de la Terra, 196 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, 4.5 em Chile, que se passou às 10h26 de la manhã de hoje. Tá bem? Novamente Chile, seguido, 3.12 em la escala Richter, que se passou às 8h51 de la manhã. Tá bem? Pero que 125 quilômetros de profundidade. Então, já não foi muito cerca de la Terra, bem lejos, Chile 3.2, creio que não é sentido muita coisa às 8h51 de la manhã.
Então, foi seguido acá 5 sisos em Chile, tá bem? E depois houve um em Peru, 4.0 na escala Richter, às 6:58 da manhã, tá bem? Pero que lejos de la Terra, 144 quilômetros de profundidade, Peru 4.0. Não há sentido mútuo, pois foi um pouco lejos de la Terra, tá bem? Depois houve um mais seguido, 4.1 em la escala Richter em Peru. Peru 4.1 em la escala Richter, 32 quilômetros de profundidade. Tá bem? Este está mais cerca de la Terra, que se passou às 7:20 da manhã. Tá bem? Peru 4.0 a 32 quilômetros cerca de la Terra. Depois houve novamente em Chile, 3.4 em la escala Richter, às 12:41 da tarde de hoje. Chile 3.4 em la escala Richter, às 12:41, meio-dia e 41 da tarde, a 120 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, Chile 3.4. Depois houve um em Argentina, 3.5 em la escala Richter, tá bem? Já era 1:01 da tarde, Argentina 3.5 em la escala Richter, 1:01 da tarde, a 188 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, 188 de profundidade. Depois houve mais 2 seguidos em Chile. Atenção Chile, muita atenção, que está passando muitas réplicas em Chile. Isto é um comunicado que os sismos de Ásia de 6.2 e de Europa, que houve também, Rússia e Japão, estão migrando pouco a pouco à Sudamérica. Vamos allá. Chile, 2.6 em la escala Richter, às 9:03 da manhã de hoje, a 110 quilômetros de profundidade, tá bem? Chile, 2.6 em la escala Richter, a 110 quilômetros de la Terra de profundidade, lejos de la Terra, às 9:03 da manhã, tá bem? E para finalizarmos a tarde de hoje, vamos cerrar com mais um em Chile, 2.9 em la escala Richter, às 6:44 da noite, início da noite de hoje, Chile, 2.9 em la escala Richter, a 111 quilômetros de profundidade. Tá bem? Chile 2.9, 6:44 da noite de hoje, a 111 quilômetros de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Então, não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, familiares, vizinhos, grupos de WhatsApp, tá bem? No canal de Sismo Sudamérica, inscreva-se e pede para também seus contatos se inscrever para acompanhar dia a dia, a todo momento, sobre os sismos de Sudamérica, tá bem? Uma boa tarde para todos e regressamos hoje em final de noite para cerrar o dia de hoje. Muitas graças. Tchau, tchau.